Bom dia. Estamos ao vivo aí pelo Facebook, nessa manhã de domingo. Aproveita esse início e vai compartilhando aí essa live com o máximo de pessoas que você puder. Estão chegando aí, gente. Estamos iniciando a nossa live nessa manhã. Nossa AME, Academia Memorial de Ensino. Que bom que você está aqui. Ótimo domingo. Isso, temos já algumas pessoas chegando, né? Bom dia, Evaldo. Tudo bem, queridão? Como você está? Tudo na paz? Graças a Deus. Vou chamar aqui o nosso convidado de hoje. Onde a gente vai compartilhar um tema importante, relevante para esse tempo que nós estamos vivendo, né? Bom dia, Ricardo. Bom dia, campeão, meu pastor. Tudo bem? Maravilha. Ah, que bom. Se puder abaixar um pouquinho a sua câmera só, que está cortando metade do seu rosto. Fiz aí. Aí, agora tá melhor. Tudo bem, meu irmão? Maravilha, tudo ótimo. Domingão bonito, né, de sol. Rapaz, eu acordei, eu olhei para o céu azulzinho, né? Muito bom, graças a Deus, né? Iniciando a semana aí. Um tempo... e tá o céu azulzinho, não tá calor, né, cara? Tá aquele clima de outono mesmo, né? Ventinho refrescando a gente. Ventinho fresco, né? Isso aí. Tô dando as boas-vindas aqui pro pessoal que tá chegando. Tem muita gente chegando aí, entrando na nossa live. Aproveita Aham. o momento, meu irmão, minha irmã, você que tá entrando aí, compartilha essa live, né? Clica aí em compartilhar. Posso alcançar o máximo de pessoas, né? Nessa manhã. Um tema tão relevante. Eu tô trazendo de vez em quando algumas pessoas, alguns convidados para compartilhar junto comigo, né? Assuntos pertinentes, importantes nesse tempo que nós vivemos e que com certeza pode fazer diferença aí na sua vida nesse dia, nessa manhã e na vida de alguém, né? Então, se você puder compartilhar aí com o máximo de pessoas aí como amigos, né? Seus do seu Facebook, você pode também pegar esse link e mandar no WhatsApp, né? Para que muitas pessoas tenham nessa manhã através da nossa AME. Bom dia para todo mundo que está chegando aí. Isso aí, hoje está conosco aqui o Ricardo, pastor Ricardo, né, membro da nossa igreja, pastor, psicólogo, tem nos abençoado tanto, né, com suas palavras e com suas ministrações, e tem abençoado tantas pessoas, né, através daquilo que Deus tem dado a ele. E hoje nós vamos compartilhar um tema importante, relevante, né, como eu falei no início, para esse tema que nós vivemos, né? Ricardo, como eu fiz com a Dai, o dia que ela compartilhou aqui, aliás, ela teve comigo semana retrasada, se não me engano, e usou um dos seus livros, né? O Curados pela Graça, para compartilhar Bacana. sobre como buscar, né, saúde emocional, né, em tempos tão difíceis, né, em tempos desafiadores. Foi assim muito legal, foi uma benção. Joia. A Dai que é a professora desse curso, né? Que é a É. pastora desse curso, que a gente, infelizmente, não teve oportunidade de começar a ver essa questão da pandemia aí, mas Aham. tem sido instrumento mesmo. Como fiz com a Dai, se apresenta um pouquinho aí, fala o seu nome, fala um pouquinho da sua família, sua formação também, seu trabalho. Compartilha um pouquinho nesse início dessa live. Sim. Então, meu nome é Ricardo Brandão, né? Eu sou carioca, mas já tem um bom tempo que eu moro aqui no estado, né? Sou casado com a minha gata há quase 24 anos, né? Estou prestes a fazer aniversário de casamento, a Mirielle. Com ela eu tenho 3 filhos, o Ricardo de 23,
que hoje está noivo, o Tiago, de 15, e a minha princesinha Bruna, de 10 anos, né? Graças a Deus, todos com saúde e se desenvolvendo bem em todos os sentidos. Eu sou psicólogo clínico, né? Atendo em consultório particular, plano de saúde também um. Eu sou autor de 5 livros na área da família, né? Esse Curados pela Graça que você citou, na área de finanças e tal. A partir desses livros a gente desenvolveu cursos, então eles funcionam como cursos também. Daí surgiu o Ministério Famílias Saudáveis, que eu dirijo esse ministério, que ele instrumentaliza igrejas, né, no Brasil todo com esses cursos para a família, né, curso que funciona aí uma vez por semana usando esses livros como material didático, né. Sou professor do CETEBS também, o Centro de Educação Teológica Batista do Estado do Espírito Santo, né, o professor, já ministrei psicologia, hebraico, Antigo Testamento, Novo Testamento, né. Fui professor substituto também da Faculdade Pitágoras, aqui em área de psicologia. E trabalhamos aí, ministrando palestras, seminários nas igrejas, né, baseado nos livros, dando treinamento de líderes para aplicarem os cursos, tal, né, nesse sentido aí. Salomão tinha um currículo desse, hein? Hã? Nem Salomão, em toda a sua glória, desse. Que isso. Legal, né? Eu conheci o Ricardo logo que cheguei aqui em Linhares, né? Agora, aliás, em novembro, agora faz 4 anos, né? Que nós estamos em Linhares, 5 de novembro, faz 4, passa rapidinho, né? Verdade. E logo quando eu cheguei, né, em Linhares, tive o privilégio de conhecer primeiro os seus materiais e também os seus treinamentos através do Marquinhos. Marquinhos está até aí online com a gente aí. Ô, bênção. Logo quando eu cheguei, ele me entregou um folder e um material que tinha seu, né? E eu li ali no momento, logo no primeiro momento eu já fiquei assim, poxa, que legal, né? Uma pessoa aqui, pertinho da gente, né? Naquele momento você não era ainda membro da Memorial, né? É verdade. Uma pessoa aqui pertinho da gente com material com tanta qualidade, né? Com tantas possibilidades. E logo depois a gente teve a oportunidade de conhecer, né? E compartilhar um pouquinho, né? Daquilo que Deus tem te dado nesses últimos anos, né? E a gente tem se tornado aí parceiro, né? Amigo nessa... Amém. Você tem sido um parceiro mesmo. Logo em seguida, o pastor Ricardo, então, se tornou membro lá da Memorial e tem nos ajudado de diversas maneiras, né? Não só nos treinamentos, não só nos cursos, né? Mas os livros dele, como o pastor Ricardo disse, para tantas pessoas. Eu tive o privilégio de fazer o meu primeiro prefácio, né? Olha só que bem. Ficou importante. Pastor Ricardo tem um livro na área de finanças, né? Finanças saudáveis. Enquanto ele estava escrevendo o livro, ele me mandou o material para dar uma lida. E achei muito interessante a abordagem, a aplicação prática do livro, porque tantas vezes a gente lê livro nessa área de finanças que é muito conceitual, né? Fica muito nos conceitos, nas teorias com relação à finança, né? A pessoa aquilo e fala assim, daí, né? O que eu vou fazer com tudo isso? De que maneira botar em prática e organizar as minhas finanças, né? Então, achei o livro do Ricardo muito interessante nesse sentido, de que tem a parte conceitual, mas também a parte prática, né, da questão em si. Eu tive o privilégio, me deu o privilégio de escrever o prefácio. A minha primeira formação é economia, né, mesmo não trabalhando na área há muito tempo, mas é uma área que eu gosto, essa área de finanças, essa área de administração aí de números, de recursos. Para mim que foi uma honra ter alguém que escreveu o prefácio com conhecimento de propriedade, não apenas um pastor, mas formação em economia também, né? Que entende até mais do que eu de finanças. Nada, que nada. Foi muito bom. E legal, porque esse tema, né, de finanças, a gente já está falando aqui de um outro tema, mas é até uma abordagem interessante, é um tema extremamente bíblico, né? E que às vezes a gente não dá a devida atenção. A gente acha que dinheiro é coisa humana, né? Dinheiro é um assunto extremamente espiritual. Jesus falou mais de dinheiro do que finanças, do que salvação, né? Jesus falou mais de finanças, dinheiro, posses, riqueza, falou mais disso do que salvação, né? É verdade. E tem um propósito nisso, né? Com certeza, porque Jesus abordou tanto esse tema. Então é um assunto que nós precisamos ter um olhar espiritual, né? Certa vez eu estava falando sobre isso, não era aqui em Linhares, lá em Vitória ainda, mas eu estava falando sobre finanças, né? E uma pessoa me abordou e falou assim, pastor, acho que a gente não tem que ficar falando muito sobre dinheiro na igreja, que não sei o quê, espantar as pessoas.
Eu falei assim, não, pelo contrário, nós vamos falar com responsabilidade, não é para ficar barganhando a fé de ninguém, né? Falando que tem que dar alguma coisa para receber. Mas nós precisamos falar com responsabilidade a partir de um olhar bíblico, como lidar com as finanças de maneira saudável, né? Sim. Então, isso é muito interessante. Mas esse não é o tema da nossa live de hoje. Depois a gente pode até marcar outra, né, Ricardo? Para falar um pouquinho sobre finanças. Eu, logo no início desse isolamento aí, eu conversei com o Adão sobre finanças, como lidar com as finanças em tempos de crise. Foi muito legal. Dicas bacanas assim também, práticas sobre isso. Mas o nosso tema hoje aqui, irmãos, você que está chegando aí, bom dia. Nós temos aí mais de 55 pessoas conectadas conosco. Provavelmente tem muito mais pessoas, porque é uma conexão, né? Ao redor ali daquela conexão. Então, vai compartilhando. Se você não compartilhou essa live ainda, você está perdendo tempo, né? Então, clica aí em compartilhar para enviar para o máximo de pessoas. Eu já fiz isso aqui no meu celular, já para alcançar o máximo de pessoas possíveis nesse momento, nesse tempo, né? Mas o nosso tema hoje, compartilhei com o Ricardo algumas semanas atrás, eu queria falar com vocês sobre um tema que está em um dos livros do pastor Ricardo. Ricardo tem 5 livros, não é isso, Ricardo? Exato. Livros. E um dos livros do pastor Ricardo, que ele fala sobre casamentos saudáveis, que é um livro muito legal também, muito interessante, né? Que nós temos esse curso também lá na igreja, é sobre comunicação, né? A importância da comunicação na família, né? No casamento. Aí eu conversei com o Ricardo, vamos aproveitar que a gente vai falar na AME para muitas pessoas, né? Tem casais aqui, né? Tem solteiros, tem viúvas, divorciados, tem, enfim, crianças, adolescentes, adultos. Então, acho que a gente pode ampliar um pouquinho mais esse papo, esse compartilhamento sobre comunicação em todos os níveis de relacionamentos, né? E nesse tempo que nós vivemos, eu acho que a comunicação nunca foi tão exigida, essa comunicação assertiva, né? Que o pastor Ricardo, no capítulo do seu livro, que fala sobre comunicação assertiva, né? Porque comunicar, a gente está sempre comunicando, né, Ricardo? Exato. Às vezes a gente comunica de maneira errada, equivocada, né? Inadequada. Inadequada. E, na verdade, nós somos encorajados, né, pelo esse capítulo do seu livro, a acertarmos a nossa comunicação, né? Temos uma comunicação assertiva com aquelas pessoas que nós amamos, né? Fala um pouquinho, Ricardo, desse livro especificamente que você escreveu sobre casamentos, né? Claro que a gente não vai falar só sobre casamentos hoje, porque nós temos muitas pessoas aqui no nosso público, mas de forma geral sobre esse livro, né? O que levou você a escrever esse livro? E aí depois a gente entra, então, no capítulo específico de comunicação assertiva, para falarmos, então, para todos os públicos, né? Solteiros, casados, viúvos, tico-tico no fogo. Todo mundo. Certo. Então, legal. Esse aqui é o livro, olha, o Casamentos Saudáveis, que nele eu abordo um capítulo sobre isso. E no livro também, Curados pela Graça, pastor Edson, aqui, que fala sobre como você alcançar, né, saúde emocional, eu também falo sobre a postura assertiva, né? Como você pontuou, a saúde emocional, ela depende da forma como nós nos comunicamos, como nós tratamos as pessoas e também da devolutiva disso, né? De como nós somos tratados pelas pessoas, né? O ser humano foi criado para amar e ser amado, né? E a comunicação assertiva, ela é fundamental para a gente cumprir esse propósito de Deus na nossa vida, né? Então, eu também falo sobre isso no livro Curados pela Graça, para pessoas também em qualquer estado civil aí, né? Bem, escrevi obviamente, no livro Casamentos Saudáveis, no curso de casais, porque até como um psicólogo clínico e especialista em terapia de casal, que é o que eu mais faço no consultório, se resolve todo e qualquer conflito conjugal via diálogo. Não existe outra maneira de se resolver, né, um conflito conjugal de qualquer origem que seja, de finanças, de sexo, de memórias passadas dolorosas, enfim, comportamentos disfuncionais no presente de um marido, né, que agride a esposa e vice-versa, ou trai, ou falta com as atividades domésticas, a esposa também, enfim. Todo e qualquer problema se resolve via comunicação. Aí o que acontece?
Como os casais normalmente são feridos uns com os outros, eles não conseguem tocar nos assuntos de forma assertiva. Eles sempre tocam nos assuntos quando vai conversar com seu cônjuge, ou de forma agressiva, né? Quando eles se sentem lesados, prejudicados, eles não sabem ter um manejo das emoções, e aí quando vão verbalizar isso aí, verbalizam com agressão. Então, erram. E aí não conseguem resolver o conflito conjugal. Ou, por outro extremo, né? Isso normalmente acontece mais por parte das esposas, mas pode acontecer por parte de maridos também, se comportam de forma omissa, passiva. Né? Então, assim, são lesados, prejudicados, feridos por com alguma situação no casamento, mas acredito que o diálogo não vai produzir bons resultados, né? Então, eles acabam se omitindo, se silenciando, calando, com medo de se tocar no assunto, aquela situação conjugal se agravar. Então, eles colocam Sim. debaixo do tapete ali, empurra, né? E acredita que o tempo vai sarar, vai resolver, vai dissolver aquele conflito instalado. Então, assim, por isso que eu escrevi isso no capítulo do Casamentos Saudáveis, orientando, né, você não errar no extremo da omissão, não errar no extremo da agressividade, aí eu faço uma caracterização, né, de todos esses comportamentos extremos e oriento sobre o ideal, como ter um comportamento assertivo, uma comunicação assertiva no casamento. No Curados pela Graça, aí eu já estendo para toda sorte de pessoas. Você falou uma coisa legal aí, Ricardo, queria voltar um pouquinho, que eu acho que é interessante, porque Sim. você acha que a comunicação ela tem a ver só com aquilo que nós falamos, né, aquilo que nós expressamos. A comunicação inadequada também tem a ver com a omissão, quando nós nos calamos, né? Então, a gente comunica às vezes errado quando a gente fala de maneira inadequada, ou quando a gente age, porque comunicação não é só a comunicação verbal, né? Depois eu Uhum. vou falar um pouquinho sobre isso também. Mas você falou uma questão interessante que para mim é um dos pontos, assim, sabe, mais desafiadores quando a gente está no aconselhamento com pessoas. Não só no casamento, né? Que a nossa abordagem aqui é mais ampla, como você disse. Certo. Mas é a omissão, o não falar, o não compartilhar, o não comunicar, quando está enfrentando um desafio, um problema, achando melhor colocar debaixo do tapete, ficar calado, né? Deixar o tempo curar, deixar o tempo resolver. Claro que o tempo ele pode ser um aliado, sem dúvida nenhuma, mas isso não impede, né, que a gente o ajude, né, comunicando de maneira assertiva. Fala um pouquinho, Ricardo, para a gente, aí ampliando a nossa abordagem, né, você que está chegando agora aí, que você possa compartilhar essa live, e a gente está falando hoje sobre comunicação assertiva, né? Como comunicar de uma maneira certa. Então, fala um pouquinho para a gente, Ricardo, como a omissão, né, ela pode prejudicar os relacionamentos, sendo uma comunicação inadequada. Uhum. Então, é interessante a gente caracterizar e discorrer sobre os prejuízos, né, da comunicação omissa, mas também da comunicação agressiva. De repente a gente fala no outro momento, agora depois que a gente falar da omissa. Né? Então, a comunicação omissa, ela se caracteriza pelo silenciamento. Né? Às vezes, pastor Edson, a pessoa omissa ela é confundida com uma pessoa madura. Porque, por exemplo, diante de um conflito, seja no trabalho, às vezes os colegas de trabalho presenciam, né, a pessoa sendo humilhada, a pessoa sendo desrespeitada pelo seu superior, ou até por um liderado, até por um par, né, um colega de trabalho no mesmo patamar. E aí alguns colegas presenciam essa pessoa sendo aí prejudicada, tal, e a pessoa ela não confronta. A pessoa ela não procura defender seus direitos, ela se cala, se silencia e deixa abaixo, deixa passar. Aí outros que que assistiram a cena ficam até admirados e podem até se confundir. Puxa vida, que pessoa madura, né? Ah, se fosse eu, tinha perdido a cabeça, tinha perdido até o meu emprego, porque eu não ia levar desaforo para casa, eu ia Quer falar deixar o isso que eu baixo, né? não ia deixar isso baixo. Eu ia já falar o que não devia, que eu não engulo sapo e tal. Poxa, eu queria ser como fulano.
maduro, né? Porque às vezes quem está assistindo está lá no outro extremo da comunicação, é uma pessoa que tem uma predominância da comunicação agressiva, né? Mas na verdade a pessoa não é madura, né? Isso não é sinal de maturidade, né? A pessoa se silenciar no momento e para sempre, porque o omisso ele não é estratégico, né? O assertivo ele sabe avaliar o seu contexto e aí conforme o contexto maduramente ele pode se calar no momento onde a pessoa está ali, né, outra pessoa que está se comunicando, assim, está muito nervosa, está muito chateada, então ele pode se calar nesse momento, mas Uhum, logo mais, né, por exemplo, no outro dia do trabalho, ou no outro dia a pessoa pode convidar alguém da igreja que teve um conflito ou da célula ou de algum ministério e chama para conversar, né? O assertivo faz isso, o omisso não. O omisso ele é prejudicado, é lesado ali, ele não se expressa que está sendo prejudicado, ele não tem coragem, né, de falar ali das suas opiniões, seus sentimentos, e não fala ali, e não fala em momento nenhum. E aí o uhum, que acontece, o que costuma acontecer com o sujeito omisso, né? Ele vai se distanciando afetivamente da pessoa pela qual ele se sente ofendida. Por quê? O que torna as pessoas próximas é a revelação da sua intimidade, né? É um conhecer o outro, inclusive os desacordos, né? Como sim, o omisso ele não tem coragem por causa do medo, porque principalmente o motivo do comportamento omisso é o medo, né? Como ela tem medo, então o que acontece? Ela não fala, ela se sente ferida, magoada, e cada vez mais ela vai se distanciando da pessoa alheia, né? Esse uhum, distanciamento é extremamente prejudicial, porque a pessoa vai ficando, né, prejudicando sua socialização, toda vez ficando sem amigos, ela pode se distanciar de colegas de trabalho, ela pode se tornar uma pessoa vazia, né, porque tem medo sim, de emitir opinião. Então, são medos o quê? Aí, se eu falar, às vezes não é nem no conflito, né, Edson? Às vezes numa roda ali de conversa, né, às vezes num papo entre amigos, ali numa confraternização, o omisso ele tem medo de emitir a opinião dele, às uhum, vezes de discordar do grupo. Então, isso faz com que ele se afaste das pessoas, isso acaba desenvolvendo um sentimento de vazio enorme na pessoa. Então, falando-se uhum, de saúde emocional, né, as pessoas se sentem solitária. Por que solitária? uhum, Porque ela não revela aquilo que ela acredita, ela não sim, comunica aquilo que ela pensa, suas opiniões, seus sentimentos, porque ela tem medo de ser reprovada, medo de ser rejeitada, medo de ser discriminada, né? Então ela se cala, não fala, uhum, não expressa, aí ela não se torna conhecida pelas pessoas ao seu entorno e com uhum. isso ela se sente solitária. Sim. Aí tem uma questão aí que é uma linha bem tênue, assim, né, para lidar com isso, porque você falou agora há pouco, né, não uma pessoa que tem uma inteligência emocional, ou tem uma maturidade para lidar com isso, ela sabe o momento certo de falar e como falar. Alguém já disse, não sei se é assim, né, que a pessoa falou, mas a coisa certa falada da maneira ou na hora errada se transforma numa coisa errada, né? É, Então, às vezes tem um outro lado, né, que eu falei com essa linha tênue, né, que tem um outro lado que a pessoa às vezes fala demais, e até a Bíblia diz sobre isso, né? sim, Às vezes é mais fácil você controlar um cavalo com cabresto lá do que você controlar a língua, a né? língua. Tiago fala sobre isso, né? E o Thiago ele dedicou um capítulo inteiro, né, para falar sobre isso, sobre o desafio da língua, né? Então, claro que tem um momento que nós precisamos nos calar mesmo, né? Tem um momento Sim, que a gente precisa, senão vai colocar mais gasolina ainda na confusão, na briga. Agora tem exato. que nós precisamos entender que não dá para ficar também acumulando e guardando coisas, né? É o momento Uhum. certo, da maneira certa, né? Eu acho que esse é o propósito da comunicação assertiva, né? Você ser inteligente ao comunicar, não é essa a ideia? Exatamente. Inclusive, Edson, no livro Casamentos Saudáveis também, que fala sobre saúde emocional completa, eu faço uma exegese do texto de Efésios capítulo 4, onde Paulo fala para que a gente, caso se irá, não pecar,
e procurar resolver a nossa ira antes do pôr do sol, né? Então, me permita um pouquinho de tempo, já que você tocou nesse assunto, para explorar esse texto bíblico. Muitas pessoas interpretam esse texto bíblico, né, de resolver a ira antes do sol se pôr, pensando que tem que resolver o conflito instalado com uma pessoa antes de terminar o dia, né? Por exemplo, em palestras de casais, eu já ouvi muito marido ou esposa, assim, às vezes se gabando, a gente não dorme, né, sem antes resolver um conflito. E às vezes não dorme mesmo, porque passa a noite em claro, se agredindo e tal, não resolve o conflito, não consegue dormir e vai para o trabalho Literalmente, de né? mau humor. Então, assim, olha, a Bíblia não fala que é para você resolver o relacionamento antes de virar o dia. A Bíblia fala para você resolver a sua ira. É isso que Paulo fala, né? Muitas pessoas, então, não aguentam, né, porque ficam assim com perturbações mentais, né, ficam angustiados, sofrendo, aí vão lá, né, no calor da ira, às vezes da sua própria ira, ou da ira alheia, né, do seu patrão, do seu líder na igreja, vamos tentar explorar as diversas esferas aí sociais, né? Então, a pessoa ela não aguenta, ela vai tentar conversar, 5, 10, 20 minutos, 1, 2 horas depois do conflito, às vezes a pessoa não está preparada, estraga tudo, a outra pessoa também está fora de controle emocional, e se você for tocar no assunto por mais assertivo, a pessoa pode reagir mal. Então, assim, então, como resolver a ira, gente? Como é que posso cumprir esse texto bíblico, né? Essa recomendação paulina de eu resolver a minha ira antes de virar o dia, antes do sol se pôr? Ora, eu posso resolver a minha ira com outra pessoa, né? Eu posso procurar uma pessoa neutra, essa dica, por exemplo, essa orientação, eu coloco no livro Curados pela Graça, né? Eu posso, se eu estou profundamente magoado, ressentido, tal, estou sofrendo, eu não estou conseguindo nem dormir, porque às vezes a gente fica assim, eu estou sofrendo tanto, ruminações cognitivas ficam me fazendo lembrar aquele conflito, como me sentir mal, eu não aguento, eu não estou relaxando, não estou conseguindo ter paz. Como é que você pode fazer para resolver a ira? Procura uma pessoa neutra, no mesmo dia. Procura uma pessoa neutra para você desabafar, né? Para você expor, sim, seus sentimentos. Aí, sim, você expor sem reservas, sem censura, onde você pode desabafar, sim, até agressivamente. Porque com a pessoa neutra, você pode desabafar agressivamente. Você pode, assim, com a pessoa que você vai tentar resolver o conflito, você tem que tolir suas palavras, medir as palavras, né? Provérbios fala que o tolo, ele revela o seu aborrecimento de imediato. Eu não posso fazer isso com a pessoa que eu me aborreci, senão eu vou estragar tudo. Mas eu posso Uhum. procurar uma pessoa neutra, por exemplo, tive um conflito qualquer que seja, posso ligar para o meu líder de célula e procurar desabafar com o meu líder de célula. Pessoa neutra, ou seja, que não participou daquela situação ali. Eu posso procurar a gente vai reconhecer, se for uma coisa muito grave, o líder de célula, procura o seu pastor, procura um conselheiro, procura um psicólogo, né? Ou seja, ali você então vai dissolver toda a sua ira, toda a sua mágoa, ressentimento, você vai falar pelos cotovelos ali, que com aquela pessoa você pode falar, né? Pessoa neutra, então, se inclui não falar com alguém da família, né? Com algum, às vezes, conhecido amigo da outra pessoa, tal, senão pode contaminar, né? Então, assim, falar isso. E aí, assim, você descarrega o coração, tira o lixo emocional, né, do seu coração, alivia as emoções, para que no outro dia, ou 2, 3, 4 dias depois, quando você não está mais sob o controle da ira, da mágoa, mas você está sob domínio próprio, né? Aí sim, aí você vai Uhum. poder conversar com essa pessoa, conseguindo dosar as palavras, né? Usando todas as técnicas, né, que a gente pode falar depois nessa live aqui, usando todas as técnicas para ter êxito na resolução desse conflito, para que a pessoa possa te compreender. Eu penso que essa questão é importantíssima. O Luiz Carlos Fereguete aqui até fez uma pergunta. Bom dia, Fereguete. Tudo bem, meu irmão? Bom que você está aí mais uma vez acompanhando a gente. Ele fez uma pergunta que eu penso que é essa resposta que você já deu, se você quiser complementar, mas eu acho que você já respondeu. Em que momento e lugar devemos começar, então, esse diálogo, né? A partir de alguma dificuldade
algum arranhão, algum conflito, em que momento e lugar? Acho que você já falou essa ideia de que esperar os ânimos baixarem um pouquinho, né, desabafar, né, ou colocar para fora para uma terceira pessoa neutra nesse processo, que pode ajudar, né, você a organizar a cabeça. Eu acho que a gente já respondeu, né, Ricardo, essa questão? Assim, vale a pena, assim, fazer alguns apontamentos específicos, né, para o Ferreguete. No livro no Casamento Saudáveis até explica esses detalhes, assim, né? Na verdade, a primeira resposta não é em que lugar, né, em que horário, mas em que estado eu devo falar, né? Então, assim, primeiro você tem que estar no estado emocional sob domínio próprio, né? A Bíblia usa o termo domínio próprio, a psicologia usa o termo de autocontrole. Você tem que estar sobre autocontrole, né? Você também precisa se certificar que minimamente a outra pessoa também não esteja no calor, né, daquela ira, daquela revolta também. Você tem que se certificar disso, né? Por isso, né, em alguns casos, né, não é tão prudente você tentar resolver um conflito no mesmo dia que ele surgiu, que ele foi instalado, né? Então, assim, a hora e o lugar e o momento para se tratar isso vai variar com a gravidade do problema, Edson. Né? Vai variar com a gravidade do problema. E isso tem que ser muito bem escolhido e planejado. Né? Eu tenho uma mensagem, um sermão, uma palestra sobre isso, por exemplo, baseado no livro de Esté. Como é que Esté foi resolver um problema extremamente dramático com o seu marido. Então, ela fez todo um planejamento espiritual, orando de jejum 3 dias, preparando 2 banquetes, um local com privacidade, enfim. Então, você tem que procurar um local de privacidade. Você tem, quando você for tocar nesse assunto, onde você precisa ter tempo para conversar, isso não pode, por exemplo, se for com um filho, com um cônjuge, você não pode fazer isso no intervalo do almoço, onde você só vai ter 5, 10 minutos. Se for no local de trabalho, você não pode fazer no intervalo do café. Você precisa de tempo para isso. Para tanto, em alguns casos, eu recomendo você até agendar com a pessoa. Sério mesmo. Agendar. Hoje a nossa vida está tão corrida, né, que às vezes as pessoas tentam tocar em assuntos assim mais delicados, que requer tempo para você se explicar e para você dar tempo, dar espaço para a pessoa falar. Às vezes isso pode requerer 1 hora de conversa. E nesse caso, 1 hora de conversa, você precisa planejar com a pessoa. Às vezes, você tem que agendar, hein? Olha, não tem a situação que aconteceu entre nós semana passada? Eu gostaria muito, eu estou muito desejoso da gente se acertar, né? Da gente conversar sobre isso, né? Tem algumas coisas que eu reconheço que eu errei. Eu queria marcar um horário para conversar com você. Pode ser? Então, agendar um horário pode ser assim muito propenso, né? Sim, E sim. aí o lugar, uma privacidade e tal. E aí é importante o seguinte, assim, para aqueles pais que estão nos ouvindo, pais também precisam ter a comunicação assertiva com seus filhos. Então, nunca chame a atenção do seu filho quando o seu filho está fora de si, está chateado, está, né, nervoso, ou quando o próprio pai e a mãe estão nervosos. Nunca faça isso. Então, esse princípio, até me lembrei aqui, também falo sobre ele no livro Pais Saudáveis, Filhos Saudáveis. Então, assim, procure ter um momento assim de leveza emocional, né? Por exemplo, se você precisa chamar e confrontar o seu filho, chamar a atenção do seu filho e confrontar, às vezes é importante. Chama ele para tomar um sorvete, né? Não entra de sola com o problema. Você vai conversar um assunto sério com alguém do seu trabalho, da igreja, não é assim, esse momento de conversar, essa situação assim, proporcione, crie um momento agradável. Chama para tomar um café. Poxa, mas eu vou resolver o conflito, vou chamar a pessoa para café. Exatamente. Por quê? O clima emocional ele vai determinar como a pessoa vai receber. Se o clima emocional estiver tenso, você pode falar A e a pessoa pode entender B. Ou se o clima emocional estiver tenso, você pode querer falar B, mas você fala A. Isso. Então tem que criar um clima emocional favorável. Como?
Às vezes pode ser difícil, né? Por isso que, assim, essa temática precisa, assim, às vezes de orientação, às vezes de acompanhamento, precisa de planejamento, né? Chama para almoçar, para tomar um café, para lanchar, chama para tomar um sorvete, um açaí, e nesse clima favorável é aí que você pode tocar no assunto. É uma questão realmente que, como a gente fala lá na igreja de vez em quando, não dá para ir para o supermercado com fome, né? Não dá para tomar atitudes tomadas, a gente tomado por emoções, né? Eu acho que é É, isso que tem a ver com inteligência emocional, né? Saúde emocional, onde a gente, nas resoluções da vida, nas questões que nós queremos resolver, a gente não tomar decisões, assim, administradas, né? Tomar decisões controladas pelas nossas emoções, que a gente pode fazer besteira. Você falou o exemplo de Esté aí, eu lembrei também de Neemias, cara, quando Neemias, então, recebe a notícia de que o seu povo estava sofrendo, que Jerusalém estava em ruínas, que os portões estavam caídos e queimados, onde os muros estavam cheios de brecha, onde os seus familiares estavam morrendo, né? uhum, Uma posição muito boa, ele era copeiro do rei, provavelmente ele morava no palácio, né? Provavelmente ele tinha muitos privilégios, e o texto diz que ele sentou, chorou, ficou sem comer vários dias, né? Fez aquela oração linda de arrependimento, de reconhecimento, né? Que o povo estava sofrendo por causa do pecado do povo mesmo, né? aham, Ele não tentou resolver a situação imediatamente, né? Ele estava tomado por emoções, ele estava completamente aham, transtornado no sentido assim, emocionalmente ele estava muito cheio ali, né? é, E o texto diz que ele não foi imediatamente para Jerusalém e também não foi imediatamente pedir ao rei para liberar, né? Numa outra situação, num outro momento, dias e muitos dias depois, ele estava lá servindo o rei percebeu que ele estava triste. O rei percebeu que ele estava meio cabisbaixo. O que está acontecendo, Neemias? O que você quer que eu faça por você? Né? E aí, então, Neemias falou assim, olha, se eu tenho algum crédito com o senhor, né, me dá a carta de liberação para eu voltar para minha cidade, para ajudar o meu povo. Então, de repente, se naquele momento que ele estava tomado por emoções, ele fosse imediatamente pedir ao rei, de repente o rei não liberaria naquele momento, exato. né? Mas eu acho que essa questão ela é muito importante e quando a gente está tomado pela emoção, a gente tem dificuldade de atentar a isso, né? Não É, tomar decisões baseado nas nossas emoções, né? Então acho que isso é, é extremamente importante, né? No processo de comunicação. Você falou aí, Ricardo, é sobre uma comunicação de pais com os filhos e que eu penso que é algo extremamente importante, né? Porque quando nós estamos lidando com alguma travessura dos nossos filhos, quando a gente está lidando com alguma situação que chateou a gente, né? Porque quem é pai sabe disso, às vezes a gente fica chateado com alguma situação que o filho fez, né? Uma é, questão. E a gente tem uma tendência de fazer de ter uma correção ali naquele momento, inflamado por um sentimento de raiva, aham, ira, é, sei lá, de algum sentimento. E aí a gente pode pesar na correção, né? Então, acho que essa questão que você falou aí, eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre a importância, né, da comunicação, da conversa, do diálogo dos pais com os filhos, mostrando, né, a situação e corrigindo de uma maneira diferente que às vezes a gente faz no calor sim, da situação, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como que seria o melhor caminho nessa comunicação certo. assertiva com os filhos também, no momento de correção, por exemplo. Então vamos lá, assim, primeiro, quando os pais flagram os filhos quebrando alguma regra, descumprindo algum combinado, né, alguma desobediência, né, conforme for, tudo depende de cada situação, mas conforme for a situação, né, os pais não podem chamar a atenção do filho no ato, né, que eles flagraram ali no momento, porque o pai fica indignado, perde a cabeça e acaba falando coisas que depois vai se arrepender ou Sim. acaba falando coisas que ele não vai cumprir. Tipo, vou cortar sua mesada, você não vai receber durante esse ano nunca mais. Você vai passar uma semana sem TV. O pai não vai cumprir isso. Você vai ficar um mês sem celular. Então, assim, o pai irado, então, ele fala besteiras, né? Coisas assim, de que ele não consegue cumprir. Conforme for a idade do filho, precisa fazer isso que a gente falou anteriormente, né? Você presencia o filho descumprindo alguma regra, né?
fazendo alguma coisa desagradável ali, que pode prejudicar a família, a rotina familiar e o próprio filho, e aí você precisa chamá-lo num momento à parte, com privacidade, onde ele não vai estar na presença dos irmãos, onde ninguém vai ouvir aquilo ali, né? E você vai chamar e você vai se preparar. Então, assim, isso vale, né? Esse confronto assertivo vale para pais tratarem com os filhos e para qualquer tipo de relacionamento, ok? Primeiro princípio aí da comunicação assertiva, é algo assim, bem amplo, né? Bem complexo, assim, né? Sim. Então, assim, olha, primeiro princípio da comunicação assertiva é o princípio da equidade, é o princípio da justiça, né? Normalmente, assim, quando a gente vai querer desabafar com alguém, chamar a atenção de alguém, normalmente, equivocadamente, as pessoas já iniciam, inauguram o diálogo criticando, né? Já inauguram a conversa tocando no ponto negativo. Estrategicamente, é um tiro no pé isso aí. Por quê? Imagina, todas as vezes os pais vão chamar os filhos para conversar. Quero conversar com você. Toda vez é para criticar, para reclamar, para corrigir. Meu irmão, na quinta vez, sexta vez, quando o pai e a mãe chamar o filho para conversar, o filho, quer vazar. Aí é o filho que vai dizer, estou com dor de cabeça, eu tenho um desenho para assistir. Por exemplo, filhos adolescentes. Pais têm extremas dificuldades para conversar com seus filhos adolescentes. Porque os filhos não querem ouvir os seus pais, porque toda vez é só para bombardear os filhos, criticar, reclamar. Então, nesse caso, assim, os pais estão sendo injustos. Estão quebrando o princípio da equidade. Por que justiça? Porque todo ser humano da face dessa terra tem defeitos? Tem, mas tem qualidade também. É verdade que não existe gente perfeita. Todo mundo tem defeito. Agora, as mesmas pessoas que têm defeitos têm qualidade também. Não tem como. Não existe um ser humano nessa fase dessa terra, um filho sequer, que não faça alguma coisa de boa. Então, o que acontece? Quando os pais, todas as vezes vão conversar com seus filhos, já entra de sola, criticando, reclamando, hoje você não lavou os pratos, hoje você não contribuiu com as despesas de casa, hoje você chegou um horário fora daquilo que a gente havia combinado. Toda vez só reclamando, cobrando, os filhos vão se revoltar, vai entrar por aqui e sair por ali. Os filhos vão enfrentar também, né? Às vezes os pais, até sobre a ameaça, quando os filhos são pequenos, os pais, assim, sobre a ameaça de bater, os filhos até podem abaixar a cabeça na hora ali e obedecer. Então, o uso da força, da coerção, pode até conseguir temporariamente controlar o comportamento infantil, mas o ensinamento não entra no coração. E para o ensinamento entrar no coração, para o filho aprender a refletir, né, assimilar e aprender e a mudar de postura, você precisa ter uma comunicação, uma educação positiva, que a gente chama também da psicologia positiva, né? Uma educação positiva, de acordo com o que até a palavra de Deus ensina. Então, siga o princípio da justiça, ou seja, comece o confronto, a conversa, falando do que o filho faz de bom. Valorizando, né? Valorizando o filho, reconhecendo de verdade as qualidades do filho. Então, por exemplo, vamos supor que o filho ali, durante o dia, ele não encheu os litros da água, vamos supor, a casa que não tem bebedouro, em que ainda precisa encher o litro da água e botar na geladeira. Aí o filho não fez. Aí quando o pai foi lá beber água, puxa, não tinha água na geladeira, tem que beber água quente. Aí o pai fica indignado. Poxa, mas naquele mesmo dia, aquele filho adolescente, ele lavou as vasilhas depois do almoço. Então ele pode chegar à noite para o filho e falar, filho, olha, marquei aqui esse bate-papo com você, estamos aqui tomando esse açaí aqui gostoso, né? E para ilustrar como é que é saborosa a nossa relação, eu tenho prazer em estar com você e tal. Eu queria te parabenizar, cara, porque você lavou as vasilhas hoje após o almoço, você ajudou sua mãe, bacana. Então, o que acontece? O filho, ele se sente justiçado. O meu pai está me tratando com justiça. Ele reconhece aquilo que eu faço de correto, aquilo que eu faço de bom, e me elogia, ok? Aí, após isso, usando o que a gente chama da técnica de técnico sanduíche, né? Após reconhecer o valor do filho, que ele fez de bom, aí sim, aí você pode chegar e falar daquilo que te desagradou. Pois é, filho, mas como a gente já conversou várias vezes,
acho que você esqueceu de encher o litro d'água e hoje eu fui beber, poxa, água quente. Você sabe que essa Uhum, responsabilidade é sua. E aí o pai vai confrontar. O que que aconteceu que você não encheu o litro d'água? A gente precisa resolver isso, né? Então é um exemplo, uhum, né, de como ser sim. assertivo aí com o filho. A técnica do sanduíche é a questão das camadas, né? Você ir colocando elogios, questões positivas e também depois observar, não é isso? Exato, a sanduíche, por quê? O sanduíche são duas bandas de pão e o recheio. Então, as bandas de pão são as palavras positivas, né? Palavra de gratidão, de reconhecimento, elogio e tal. Então, você começa com a palavra positiva. O recheio, você confronta. Então, você vai ser sincero, você vai ser honesto, vai chamar a atenção mesmo da pessoa. Você vai confrontar a Uhum, pessoa, né? E uhum, depois você termina, né, ali com a palavra de positiva ali. Então, isso, o que acontece? Essa qualidade na conversa, no confronto, favorece potencialmente a receptividade da pessoa que está sendo chamada a atenção. Né? Por exemplo, a gente está ao vivo aqui, mas você que é o meu pastor já fez um confronto assertivo comigo. Né? Você já seguiu exatamente esse princípio. Você iniciou, fez positivou algumas coisas boas que eu fiz, depois você me chamou a atenção no meio e terminou. Então, o que acontece? Recebi isso bem, mudei de postura. Né? uhum. Então, a postura assertiva, ela aumenta a receptividade de quem está ouvindo. Tem Sim, gente que fala assim, não adianta conversar, não adianta conversar com meu esposo, com meu marido, eu falo, tem 10 anos que eu falo, não adianta conversar com meu chefe, com meu colega de trabalho, com essa pessoa da igreja, não adianta conversar com meu filho, tem 10 anos que eu falo a mesma coisa no mundo. Mas às vezes não adianta, por quê? E tem 10 anos que você fala de forma inadequada, é errada. errada, desqualificada. É, Então, né, tenta usar uma comunicação assertiva que você vai ver que você vai aumentar a chance de você ter êxito, da pessoa te sim. ouvir, te compreender, da pessoa mudar. Esse eu acho que é um dos maiores desafios da comunicação, Ricardo. Porque assim, não dá para ser simplista, né? A gente não tem tanto tempo, como você falou agora há pouco, né? São coisas muito profundas, né, que envolvem isso. Mas a nossa tendência é reproduzir aquilo que nós recebemos, né? Ou aquilo que nós Exato. recebemos, né? Então tem muitas pessoas que estão nos ouvindo, né? A gente mesmo, né? Na nossa jornada, na nossa caminhada, a gente tem experiências familiares diversas e diferentes. Eu tive uma criação, você teve outra. O irmão que está ouvindo aí, acompanhando essa live agora, nessa manhã, bom dia, você que chegou aí nos últimos minutos. Né? A gente está falando sobre comunicação, a importância da comunicação, ou a importância de acertarmos. Cada um de nós temos uma criação, uma formação. Né? E É. nessa formação, nessa criação, educação, muitos de nós não recebemos essas palavras, É. essas afirmações, né? E aí a gente tem uma tendência, não que a gente tem que fazer isso, mas a gente tem uma tendência natural de Uhum. reproduzir aquilo que nós recebemos, Os né? modelos parentais. É. Isso, os modelos. Então, acho que o grande desafio que nós temos é romper com isso, né, nesse processo, de multiplicarmos, às vezes, aquilo que nós não recebemos, né? Acho que isso é claro que é extremamente desafiador, mas eu penso que, ouvindo você aqui agora, né, e também conversando com muitas pessoas com conflitos, não só no casamento, mas conflito com o filho, com o irmão da igreja, com pessoas do trabalho, né? Eu acho que a gente tem essa dificuldade de reconhecer o valor do outro, reconhecer aquilo que o outro faz. A gente tem uma facilidade de reconhecer as deficiências. A gente É. tem uma facilidade de reconhecer os erros, as falhas, os tropeços, né, do outro. Agora, o desafio que nós temos, sabe, é essa questão que você falou, cara, de valorizar, de reconhecer, sabe, de colocar para cima, de pontuar aquilo de bom. Aqui em casa a gente tem uma prática, né, com os meninos, e eu faço isso porque eu penso que a gente tem que semear mesmo no coração deles, né? A gente tem uma prática de verbalizar muito para eles o nosso amor por eles. Não o tempo todo, Joia. filho, eu te amo, sabia? Papai te ama, Rafael. Sofia, papai te ama, né? Falando o tempo todo. Esses dias eu falei tanto eu te amo pro Rafael, que ele falou assim, papai, você já falou isso. Então, assim, mas eu penso que, e eu creio no poder das palavras, não só no sentido espiritual, também,
né? Mas no sentido cognitivo, acho, não sei, eu não sei se está certa essa aplicação, mas no sentido de você falar algo, sabe, para que se torne verdade no coração do outro. Não porque Perfeito. falando algo falso, mentiroso, só para encher a bola do outro, não é nada disso, né? Mas a gente precisa começar a ver o valor das pessoas que nos rodeiam, não é isso, Ricardo? Perfeitamente, pastor. Você está absolutamente certo. E principalmente na relação com os filhos, a palavra dos pais, né, em função do significado afetivo maior que os pais têm para os filhos, o peso da palavra dos pais é muito grande. Então, você dizer para o seu filho que você o ama do jeito que ele é e tal, né, para sempre, dando essa segurança também do tempo, que não há nada que seu filho faça que vai fazer com que você o deixe de amar, dando essa segurança para ele. Você ama ele do jeito que ele é, então você livra ele da necessidade do triunfalismo, da necessidade de ter que provar o seu valor, enfim. Quando você diz assim, né, eu te amo para sempre do jeito que você transmite uma segurança que vai ser o quê? A raiz da construção de uma boa autoestima. Pessoas Uhum. que têm dificuldade de elogiar as outras, de reconhecer o valor das outras, revelam uma baixa autoestima, uma autoestima negativa. Porque pessoas que normalmente se desvalorizam, se autodepreciam, elas não conseguem elogiar o outro, reconhecer o valor do outro. Então, por exemplo, na igreja, não conseguem elogiar, reconhecer o valor de um liderado, porque quando a pessoa faz isso, ela se sente diminuída. Às vezes Uhum. acontece na própria família. Às vezes o marido não consegue elogiar a esposa, o filho, porque ele tem uma autoestima negativa, e aí se ele reconhecer, ele se sente diminuído. Ou ele acha que o outro vai se aproveitar dele, vai abusar dele, né? Ou no caso, quando se trata de um líder, né? Por exemplo, de um gestor de uma equipe, numa corporação, numa empresa, mas se eu elogiar, se eu reconhecer, ou um líder de ministério, né? A pessoa vai É. se achar, ela vai se acomodar, então ela vai achar que está tudo bem e vai diminuir sua produtividade, que é um Uhum. engano. É o contrário, né, na É verdade. o exatamente contrário, né? O Frederick Skinner, que é um ex-professor de Harvard de psicologia, ele provou que é o contrário, né? As pessoas não se Uhum. acomodam, né? De serem reconhecidas elogiando o trabalho. Ao contrário, isso funciona como combustível para a pessoa É. aumentar a sua produtividade, né? Tem muito gestor que faz isso, né? Tem muito gestor que entende o valor, né? O quão precioso é você valorizar o trabalho, o esforço, né, da pessoa. Mas também tem muito gestor, né? Muito chefe, muito, enfim, né? Empresário que faz o contrário, né? Uhum. Está pronto para apontar os tropeços, os erros, mas às vezes não tem esse ambiente também de valorização e de reconhecimento. Agora, Ricardo, isso que você falou, cara, isso é tão tremendo, irmão, porque, na verdade, Jesus, né, há 2000 anos atrás, ele falou isso em Mateus 22, quando ele disse que quando perguntaram para ele qual que era o mandamento mais importante, então ele começou falando que o mais importante era amar a Deus, né, o primeiro e mais importante mandamento. E o segundo Sim. mandamento também, tão importante como o primeiro, ele falou, é parecido com o primeiro, você tem que amar o próximo. Mas ele não parou aí, né? Tem que amar o É. próximo. Né? Ele não fala assim, amar a Deus e amar o próximo. Não. Amar o próximo você ama a você mesmo. Né? Então, essa questão que você falou, né? Que às vezes a gente tem dificuldade de amar, de doar, de valorizar por questões mais resolvidas dentro da gente mesmo, né? Porque a gente não se sente assim, aceito, valorizado, a gente tem dificuldade de valorizar, não é isso? Exatamente, ou seja, a gente trata o outro com o mesmo padrão que a gente trata a nós mesmos, né? Na verdade, assim, a relação com o outro, né, ela é um sintoma de como a pessoa se relaciona consigo mesmo. Então, assim, quem entende dessa área, né, profissional dessa área, logo percebe, assim, se a pessoa, coitada, ela trata o outro com ignorância, ela costuma destratar o outro, a gente, assim, obviamente que a gente tem que, né, não tem uma bola de cristal, né? Mas é sintoma, por exemplo, de como a pessoa se culpa, se autodeprecia, né? É facilmente irascível com o outro e consigo mesmo, né? Então, assim, a pessoa precisa se tratar,
né? Só voltando aqui Uhum. rapidinho, Edson, quando você falou assim da verbalização que você faz com seus filhos, tal, e a gente recomendou isso mesmo, eu só queria também dar uma outra contribuição aí para os pais que estão Claro. nos assistindo, né? Palavras assertivas, né? Além de dizer eu te amo, é importante você valorizar uma habilidade do seu filho, né? O ser humano ele tem 3 necessidades básicas emocionais, da infância até a velhice, que é se sentir amado, valorizado e seguro, né? O amado, a gente fala do amor incondicional, e aí você preenche quando você fala dessa forma, eu te amo, e é importante você falar do jeito que você é. Ah, mas se eu falar do jeito que você é, ele não vai se acomodar e não querer evoluir, né? A gente precisa transmitir esse amor incondicional, que é o que Deus nos ama. Então, eu te amo do jeito que você é, inclusive com seus defeitos. Eu te amo. Por quê? Não é por causa do seu desempenho, é por causa da sua posição. Você é o meu filho. Eu te amo Uhum. porque você é o meu filho, ponto final. Não Ok? é pelos resultados, né? Não é por resultado. Se você errar, for preso, for para cadeia, eu vou te amar mesmo assim. Não importa. Então, isso, cara, constrói uma firmeza, uma segurança, uma saúde no filho tremenda. Agora, segunda coisa importante é a gente elogiar os nossos filhos pelos resultados, pelas qualidades. Isso a gente cumpre, a gente satisfaz a necessidade emocional do filho da valorização. O amor, ele não recebe o amor pelo sistema da meritocracia, ok? Você ama incondicionalmente. Agora, a valorização, ela funciona no sistema da meritocracia. Então, é Uhum. importante os pais também não apenas falar para os filhos eu te amo, mas olha, você é bom nisso, olha, parabéns, você joga muito bem futebol, você joga bem xadrez, porque você é bom em matemática. As mães, né? Ou os pais, olha, parabéns, filha, você é adolescente, você faz um bolo muito bem, você é ótima culinária, ó, você é organizada. Então, sim, expressões verbais de valorização fortalecem a autoestima, o senso de Uhum. que o filho ele é capaz de fazer qualquer coisa. Então, é importante a gente ter esses 2 tipos de verbalizações com os filhos. Aqueles que expressam amor incondicional, que vai trazer segurança, e aqueles que expressam valorização, ok? Que vai promover a autoestima e vai criar nesse filho, no coração dele, um senso que ele é capaz de fazer qualquer coisa, ele é capaz de Uhum. alcançar qualquer patamar, né? Então, isso vai livrar ele da ansiedade e tal. Então, como você falou, boa parte da nossa estrutura clínica é fruto daquilo que os nossos pais disseram para nós, ou ainda dizem. Eu tenho Uhum. paciente, Edson, de 65 anos de idade, cara, que aquilo que o pai dele, que já é um vovozinho, aquilo que o pai dele diz para ele ainda tem peso hoje. Sim. Né? Então, os nossos pais ainda continuam sendo as pessoas que têm maior peso. Né? Uhum. Então, é isso. Assim, os pais usarem todos esses recursos que eles têm, usar de forma positiva na vida dos filhos. E a gente está falando nesse momento agora aqui, mais da relação do pai. Na verdade, esses princípios, né, Ricardo, têm a ver com todos os tipos de relações, né? Todas as relações, elas Sim, podem conter esses princípios de valorização, de amor, né? Então, acho que isso funciona, em todos os níveis de relacionamento. Agora, Ricardo, verdade. a gente fala isso, né? Mas a gente tem dificuldade, às vezes, de praticar, porque comunicação não é só falar. Comunicação também tem a ver com o ouvir, o escutar, né? Perfeitamente. Comunicação tem a ver com o emissor, mas o processo de comunicação também tem a ver com o receptor, naquele que recebe aquela comunicação e como recebe. Tem uma historinha que não sei se é o Jamie Camp, que ele fala em um dos livros dele, eu não sei se foi ele não, tá? Mas eu li isso uma vez num livro que eu achei interessante, né? Eu sou péssimo para lembrar e contar histórias, né? Mas assim, ele disse algo assim, né? Que um casal tava passeando no calçadão da praia, o marido e a esposa, né? Então, aí a esposa quis tomar um sorvete, né? Tinha uma sorveteria logo na frente, ela quis tomar um sorvete. E aí chegou lá, né? O marido falou, oh, meu bem, escolhe aí o sorvete que você quer, né, escolher. Aham. Deu a oportunidade da mulher escolher, né? E aí a mulher escolheu os mais caros, né? Mas o Ixi. cara era o mais gostoso mesmo, né? É, Então, normalmente é assim, né, irmão?
Então, assim, ela escolheu lá, sei lá, vamos chutar, ela escolheu um sorvete lá de R$ 10. Ah, e aí ela falou assim, ele falou assim, né? Quando ela disse, eu quero esse, ele disse, nossa, R$ 10? E o que que ela entendeu? Ela ficou chateada, porque, pô, não tô valendo R$ 10 para você, não sei o Aham. que, né? Oxe. Aí gerou uma confusão ali. Puxa vida. Falou algo, né? Ela escutou outra coisa, né? Então, ela assimilou outra coisa, né? Aham. Sim, queria conversar um pouquinho com você sobre como a gente também pode melhorar a nossa escuta, né, com relação à comunicação, como eu te falei. Agora, pô, não tem a ver só com falar, tem a ver com ouvir. Por isso, cara, que assim, alguns temas, algumas situações, algumas questões, não dá para resolver no ambiente virtual. Assim, WhatsApp, É, escrevendo, ou até falando pelo telefone, né? Nesse tempo de isolamento, a gente tem que lidar com o que a gente tem, né? é, Mas nada substitui o olho no olho, né? Porque às vezes você fala numa emoção, a pessoa escuta numa outra emoção, né? exato. Estou conversando com uma pessoa, né? E a pessoa me deu uma, né? Uma disciplinada, né? Eu estava falando com uma pessoa, um negócio empolgado, animado, não sei o quê. Aí a pessoa respondeu meio que monossilábica, assim, sabe? Aí Eita. eu tenho intimidade com essa pessoa, né? Então eu falei assim, poxa, você nem animou, né? Você tem nem tá animado. Vibrou comigo. Eu tô aqui empolgado, você aí me responde desse jeito. Aí ele falou, a pessoa falou, pera um pouquinho, como que você sabe que eu não tô animado? É só porque eu escrevi isso? Só porque eu fui sucinto nas palavras, eu não estou Aham. animado, eu não estou empolgado igual você? Você não está aqui do meu lado, né? Aí, ó. Claro que eu gostei da ideia, claro que eu gostei da possibilidade, né? Eu só não reagi da mesma maneira que você. Então, tomei um ainda, né? Duas. É. Então, acho que eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Como a gente entender essa comunicação tem a ver com aquilo que nós escutamos, com aquilo que nós ouvimos, né? Porque a comunicação também não é só verbal, né? É. Então, vamos conceituar algumas coisas aqui. A assertividade, né, é uma capacidade de expressão, né? Então, a Uhum. assertividade é a capacidade de você defender os seus direitos sem violar os direitos alheios, né? Você lutar pelos seus direitos sem você prejudicar o próximo, né? Você falar, se expressar, se comportar de forma franca, honesta e transparente, mas de forma respeitosa, educada, tal. Então, a assertividade é uma habilidade social de comunicação. Existem Uhum. várias habilidades sociais, né? Dentre elas, a empatia, né? O conjunto dessas várias habilidades sociais, congruência, assertividade, empatia, dentre outras, se elas forem bem usadas, elas formam o que nós chamamos de competência social. Então, a competência social é o conjunto do uso com sabedoria das diversas habilidades sociais. Então, isso que você está falando aí se chama habilidade social da empatia, né? Que é a capacidade de eu compreender o outro. Né? A Uhum. empatia ela é coloquialmente disseminada como se colocar no lugar do outro. Né? Tecnicamente, ela abrange assim 4 aspectos, né? O aspecto emocional, sentimental, emotivo, né? Empatia emotiva, ou seja, quando a pessoa está te ouvindo, quando você questionou aí, né? Poxa, você não está sendo empático comigo, digamos assim. Você não usou essa palavra, mas você quis dizer assim, você não está sendo empático comigo. Porque como estava virtualmente, né? Você não percebeu as emoções da pessoa. Então, a empatia, esse se colocar no lugar do outro, ele tem um aspecto emocional. Então, se a pessoa está com olhos arregalados, vibrando, alegre e tal, então, assim, a empatia tem a ver com você reagir emocionalmente à altura da pessoa também, né? Uhum. Expressar, né, essa vibração tal, né? Tem aspecto cognitivo da empatia, que é o quê? É você compreender as razões, o raciocínio lógico, o motivo das outras pessoas. E esse é um caso que muitos erram, que tem gente que confunde, né? Fala assim, poxa, mas se a pessoa, igual a gente que é psicólogo, né, conselheiro, pastor, a pessoa chega e fala, não, eu tô com tanta raiva de fulano que a minha vontade era dar um murro na cara dele e jogar, ou pegar meu filho e jogar pela janela.
Aí muitas pessoas cometem o erro de fazer o quê? Não, você não pode fazer isso não é de Deus, esse não é o comportamento de um cristão que tem domínio próprio, você não pode pensar isso do seu filho, ter sentimento. Ou seja, isso não é empatia. Se a gente agir assim, você perdeu a pessoa, acabou. Né? Porque a pessoa não vai se sentir compreendida. Então, a empatia cognitiva tem a ver com você procurar entender a pessoa. Isso não significa que você está concordando com a pessoa, ok? Isso é um princípio que a gente tem que entender claramente. Né? Eu ter uma escuta ativa, prestar atenção nas emoções, nas razões do que a pessoa está me falando, no conteúdo da pessoa está me falando. E eu dar essa devolutiva para ela, expressando que eu estou compreendendo ela, não significa que eu estou concordando com a atitude da pessoa. Né? Então, é extremamente, como você falou, numa comunicação, num diálogo, né? Quem está ouvindo, às vezes, um desabafo, um confronto, essa pessoa, ela expressar isso, olha, então compreendi que você ficou assim tão desestabilizado, o seu filho fez uma coisa que você te pegou de surpresa, que era muito precioso para você, quebrou esse vaso, sei lá, esse presente de casamento, e aí você se sentiu tão fora de si que te deu vontade de jogar o filho pela janela. Não significa que eu estou concordando com a pessoa que é para ela jogar o filho pela janela. Mas significa o quê? Que eu estou expressando a empatia cognitiva no sentido de compreender as razões dela, compreender os motivos dela. Entendo que para você esse vaso que você ganhou no casamento é extremamente importante. Né? E você nunca contava de perder e quebrar. Né? Enfim, tem empatia comportamental, que aí é mais conhecido no meio corporativo como rapport, de você até se comportar mesmo gestualmente como a pessoa se comporta. Então, se ela cruza os braços, você cruza também. Se ela cruza as pernas, você cruza também. Se ela faz isso aqui, você acaba fazendo também. Tudo intencionalmente para manter uma identificação com a pessoa, um rapport, uma empatia com a pessoa, comportamental, tal. Então, assim, e aí, Edson, assim, eu quero destacar isso, né? Poxa, às vezes quem está nos ouvindo, nos assistindo aí, puxa, mas isso é muito elaborado, né? Assertividade, empatia, são habilidades muito elaboradas. Eu não consigo ser assim naturalmente. Então, gente, habilidades sociais como essas, elas precisam ser treinadas. Ninguém nasce com assertividade. Ninguém nasce com empatia. Como o pastor Edson discorreu agora há pouco, os nossos modelos principais, né, não são os únicos, os nossos modelos principais são os nossos pais. E, comumente, a gente não tem no nosso pai e nossa mãe exemplo de empatia. Quantos aqui que estão nos assistindo, por exemplo, presenciavam seus pais sentados numa mesa ou sentados no sofá, conversando civilizadamente, ouvindo um ao outro sem ser interrompido ou sem interromper, tratando de um assunto, resolvendo conflito conjugal? Quem aqui presenciou seus pais conversando usando a técnica do sanduíche, onde o pai elogiava a mãe e vice-versa antes de fazer um confronto? Quem? Era para a gente aprender com os nossos pais. Como a gente não aprendeu, é difícil. Outros modelos importantes e significativos para nós são os nossos professores de escola. Então, assim, outros são os nossos líderes ministeriais, como pastor, líder de célula, tal, líder no trabalho, chefe de trabalho, só que a gente acaba não aprendendo, né, empatia e assertividade. Então, isso precisa ser treinado, a gente precisa treinar. A gente pode aprender isso de forma teórica, assistindo, né, vídeos no YouTube, né, orientações, bate-papo como esse, lendo livros, né, igual eu tenho livros Curados pela Graça, Casamentos Saudáveis, a gente discorre isso conceitualmente, ou isso pode ser treinado em terapia, né? Em terapia no consultório, a gente tem aí um modelo de intervenção que a gente chama de treinamento de habilidades sociais. Por exemplo, treinamento de assertividade, então a gente vai treinar. Treinamento de empatia, como ouvir, né? Como compreender o seu próximo, de maneira que ele se sinta compreensivo, compreendido e entendido, né? Enfim, então... Né, irmão? É. Eu queria, assim, junto com você aqui, Ricardo, deixar um dever de casa para todas as pessoas que estão assistindo, né? Depois essa live vai ficar gravada aí na timeline também do Facebook. Pega também o áudio dessa live, a gente joga no nosso aplicativo, depois você pode ouvir
né, e compartilhar também o áudio, Joia. aplicativo. Mas eu queria, junto com você aqui, Ricardo, deixar uma tarefa de casa, essas dezenas de pessoas que estão nos assistindo, acompanhando aqui essa live. A primeira Sim. tarefa de casa, dentro daquilo que você falou, é você falar com alguém hoje da sua família, seja filho, seja filha, seja pai, irmão, cônjuge, que primeiro você falar que ama, né? Se o seu Opa. mora em casa com você, você vai pegar o telefone hoje e vai ligar: minha filha, eu tô te ligando para dizer que eu te amo. Meu filho, eu tô te ligando para dizer que eu te amo, né? Então você vai fazer isso com alguém da sua família em primeiro lugar. Em segundo lugar, você vai valorizar, né, essa pessoa, né, que você vai ligar, vai conversar falando que ama. Você vai valorizar, dentro do que o Ricardo falou, além de dizer que nós amamos, nós precisamos também valorizar aquilo de bom que a pessoa faz, né? Então, Isso. conhecer, né, aquilo que a pessoa faz. Então, quando você ligar para o seu filho e sua filha, você vai falar que ama, ou para o seu pai, para o seu irmão. Depois você vai valorizar algo positivo, né, para essa pessoa. O que você acha, Ricardo, de casa? Falar que ama Ex- e valorizar. Excelente, irmão. Excelente. Então, Pode até fazer com mais de uma pessoa, se quiser. pode, isso aí a gente pode gastar bastante, né? Eita, Então, coisa vamos fazer isso. maravilhosa. Você que está acompanhando a gente aí, vamos tentar praticar isso hoje, declarar o amor, né? E também valorizar questões positivas na vida da pessoa, reconhecer aquilo de bom. Hein, Edson? Às vezes pode vir assim na memória da pessoa, na mente da pessoa, assim, mas puxa, eu tenho tanta demanda com esse fulano, né? Eu pensei numa pessoa que eu poderia dizer que eu amo, de elogiar. Às vezes um pai que já, né, adulto e mora fora de casa, um filho está fora de casa, sei lá, uma sogra, um sogro. Aí eu pensei, mas logo me vem à memória algumas coisas ruins que ele me fez, ou algum defeito que ele tem que me desagrada. Então lembra a gente do princípio da justiça. Uhum. Quando vier, né, esses sabotadores da mente para estabelecer essa relação de amor, né, de usar a sua palavra para promover vida na outra pessoa, quando vier esses sabotadores na sua mente, né, lembre do princípio da justiça. Ó, é verdade que essa pessoa, como todo mundo na vida, né, já te fez algum mal na vida? Às vezes um pai, uma mãe, um filho pode ter feito isso, marido, já te fez, mas tenta praticar justiça. Procure lembrar daquilo que ele fez de bem também, de bom. E aí você vai valorizar. Procura lembrar também do seu lado bom, do que representa de positividade. E aí você vai conseguir dizer eu te amo, você é especial para mim e tal. Uhum. Muito legal, isso aí. Então, o dever de casa está aí, e você pode fazer isso ainda hoje com as pessoas ao seu redor. Você pode fazer também com um amigo, com um irmão em Cristo, Com seu pastor. com seu pastor, pode fazer isso com seu funcionário, enfim, É, as pessoas que você quiser, com certeza vai ser bênção, né? Vai ser muito legal, né? Ricardo, a gente já está chegando aqui na nossa final da live aqui, a gente já está com 1 hora e 12 minutos, né? opa, certo. Mas antes da gente fechar, eu queria que você, então, assim, de maneira bem objetiva, desse aqui algumas dicas como melhorar a comunicação em tempos de isolamento, né? Como melhorar a comunicação. Porque, assim, tem gente que comunica... Eu estava conversando com uma pessoa esses dias, tem gente que se comunica mal o tempo todo com seu cônjuge, com seus filhos, né? E agora, nesse tempo, está tendo que passar mais tempo com essas pessoas que se comunicam mal, né? Está tendo que passar mais tempo com o cônjuge, está tendo que passar mais tempo com os filhos, com o pai, né? Então, assim, como melhorar, então, a comunicação, né? Claro que são coisas profundas, mas, assim, dicas práticas, como melhorar a comunicação em tempos de isolamento. Joia, assim, e é insuportável ter que conviver com uma pessoa que é agressiva, né? Assim, que se comunica mal, ou também insuportável conviver com uma pessoa que é omissa, né? Que ela silencia, se cala, não se comunica, é terrível, né? Bem, com dicas práticas, eu sugeriria, assim, para ser bem honesto, você precisa estudar sobre isso, né? Você precisa se aprimorar sobre isso, você precisa aprender como se comunicar assertivamente. Então, a dica procure cursos online, às vezes tem cursos online gratuitos, procure um livro para ler sobre isso, né? Como se desenvolver comunicação assertiva. Procure, assim, se aprofundar nesse tema, né? Procure alguém para você desenvolver com esse alguém, né? Para esse alguém te ajudar essa comunicação assertiva. Acho que esse é um tempo para a gente realmente fazer uma autoanálise, todo mundo que assistiu aí, e pensar, meu Deus, será o quanto que eu estou sendo omisso, agressivo e assertivo? Então eu preciso melhorar, preciso mudar, né? Bem,
Para ter uma comunicação assertiva, você precisa ter autocontrole. Então, a dica prática, né? Como o pastor Edson já falou aqui, não haja com um clima de tensão. Então, se você está nervoso, chateado e tal, não abra a boca. Bebe um copo d'água, fica com a boca cheia durante 10 segundos de água aí, saia do ambiente, né? Não fale nada, sério mesmo. Isso não é omissão, isso é demonstração de Inteligência. inteligência. Então, sai fora e só volta quando você estiver tranquilo, né? Uma outra coisa, né? Lembra? A gente falou da técnica do sanduíche, né? Você vai falar com seu filho, com funcionário, com liderado na igreja, com cônjuge. Você precisa começar com palavras positivas. Então, uma dica: pega um caderno, agenda e começa a anotar. Eu mesmo passo essa tarefa direto no consultório. Anote qualidades da pessoa que você vai conversar com ela. Né? Então, por exemplo, quando eu vou fazer terapia de casal, né? O casal já chega reclamando um do outro. Falou, primeira coisa, cite 5 qualidades um do outro. Opa, aí o clima a poeira começa a baixar. Então, dica prática para te ajudar a ser assertivo. Como você tem que começar a sua conversa com palavras positivas? Lista, né, 10 qualidades da pessoa com quem você quer conversar. Liste 10 atitudes boas que ela fez durante o dia, durante a semana. E aí, quando você for conversar com essa pessoa, não tem problema não, vai com a colinha, vai com o papel na frente, fala, fulano, eu queria expressar para você quanto que eu admiro, quanto que eu tenho que te agradecer, quanto que eu enxergo em você, essas qualidades que você tem aqui e essas coisas boas que você fez. Isso ajuda muito a gente ter mais domínio próprio e ser assertivo. Sem dúvida. Acho que é um tempo da gente praticar isso, um tempo da gente desenvolver isso. Não dá para ser agressivo, também não dá para ser omisso. A gente precisa ser naquilo que nós vamos falar. E tem um momento que é momento de se calar, como o Ricardo disse no início da live, é um momento da gente ficar um pouco mais quente, né? Encontrar o momento certo, a hora certa para falar aquilo. Mas a gente também não pode colocar poeira debaixo do tapete, porque isso vai acumulando e vai machucando mais ainda, né? E depois, às vezes, né, Ricardo, quando solta tudo de uma vez, né? A pessoa explode. Já ouvi uma pessoa falando, né, uma esposa me falando uma vez, que o marido estava guardando calado algo de anos, né? E quando ele falou, aí ele ofendeu, ele trouxe coisas de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, que para ela estava bem resolvido, para ela já tinha, porque ele nunca tinha compartilhado e falado mais sobre aquilo, né? Então ele foi guardando, foi entulhando, né? E aí quando trouxe à tona, trouxe de uma maneira errada e feriu. E quando a pessoa, assim, o omisso, ele tem essa tendência mesmo, ele cala, vai virando a bomba relógio, né? Mas até ele explodir, pode acontecer de chegar aí uma semana, um mês, um ano depois explodir, mas até explodir, ele pode desenvolver compulsões, porque a pessoa precisa canalizar toda essa negatividade em alguma coisa. O correto é materializar a negatividade através das palavras, conversando, expressando suas emoções, falando. Como ela não fala, ela pode desenvolver compulsão, por exemplo, compulsão sexual. Se ela não fala, ela pode canalizar toda aquela negatividade numa pornografia virtual, na compulsão sexual. Ela pode canalizar numa compulsão financeira, ou seja, ela pode comprar desordenadamente, fazer dívida. Ela Bebida, né? pode desencadear uma compulsão alimentar. Então, ela não canaliza aquela energia negativa nas palavras com a pessoa porque ela tem medo, mas canaliza comendo. Às vezes, até ela explodir em palavras, ela desenvolve compulsões. Então, uma forma, por exemplo, da gente tratar qualquer tipo de compulsão é treinar assertividade nessa pessoa para ela poder saber se expressar. E há casos mais sérios, há pessoas que são abusadas mesmo. Eu atendi, por esses dias, uma esposa que ela era abusada durante 17 anos. O marido tinha pornografia, né, praticava pornografia, e ela se submetia à violência psicológica, violência sexual durante 17 anos. Entrou em depressão, porque ela não era assertiva, não se posicionava. Né? É terrível isso. A gente precisa... É um tema... Desafiador, né? Eu com uma pessoa que ele falou algo que realmente era literalmente o que ele estava fazendo, né? Que a gente ouve de vez em quando, pastor, né? Eu bebo de ficar bêbado, de sabe, perder às vezes a consciência para afogar as mágoas, né? Para pegar as mágoas e afogá-las. De pegar a dor, de pegar a dificuldade, de pegar a luta, de pegar
aquela ferida, né, e afundar, né, e mergulhar. E é como aquela brincadeira que a gente faz na piscina, na lagoa, na praia, de pegar uma bola, né, e tentar afundar. A gente até consegue controlar por um tempo. Por um tempo a gente consegue controlar. Agora, se você soltar aquela bola, o que ela vai fazer? Ela vai pular. Ela vai vir para cima, ela vai vir à superfície e ela vai, enfim, né? Eu acho que esse é o desafio, né, de a gente não ficar guardando as dores da vida, a gente comunicar de uma maneira correta, né? Então a pessoa falou assim: não, eu afogo as mágoas quando eu estou bebendo, é minha válvula de escape, né? Realmente, literalmente acaba sendo, só que é algo negativo, é algo ruim, e causando os problemas, né? E consome muita energia emocional. Você imagina uma pessoa ter que controlar uma bola, né, debaixo d'água. Ela até consegue controlar um pouco, mas gasta muita energia emocional. Então, suga as energias emocionais da pessoa. A pessoa que pratica a omissão, a passividade, ela adoece. Não tem jeito. E ela não adoece só emocionalmente, não, porque pode surgir doenças psicossomáticas, né? E começa a aparecer no corpo da pessoa. Úlcera, gastrite, doenças dermatológicas na pele, começa a aparecer no corpo, né? A própria obesidade, né, Ricardo? Às vezes por uma compulsão, né, alimentar, para tentar uma fuga. Então, eu já ouvi umas pessoas falando, claro que tem essa questão também, eu já ouvi umas pessoas falando assim: eu tô depressivo, eu tô mal, eu tô ansiosa, e aí o médico me passou um remédio que tá me engordando, né? Assim, pode até existir, né? Eu não sou especializado nessa área, não, né? Pode até ter ansiolíticos, antidepressivos aí que engordam, não sei. Não, Mas, assim, provoca alteração alimentar. Né? sim, mas em alguns casos você vai conversar com a pessoa, né? Assim, tentar estudar um pouquinho mais da rotina dela, como mudou, né? De que maneira ela está convivendo com isso. Você vai ver que a pessoa está se alimentando também de maneira errada. Está comendo mais, está comendo mais doce, tá, enfim, comendo mais chocolate, está comendo coisas assim que não vai fazer bem para a saúde dela. Então ela está ficando mais obesa, né? E aí é um ciclo, né? Que depois a pessoa não vai se sentir bem com o seu corpo físico, né? Ela já fica mais deprê também por causa disso, né? Eu tinha Então uma é uma coisa paciente que que vai ela comia juntando. muito açúcar. Ela tinha uma predominância de omissão, seja no casamento trabalho. Ela, quando se instalava um conflito, ela ficava mal, ela tomava 2 litros de sorvete. Nossa. Aí ela sentia culpa porque engordava, porque tomava sorvete. É um ciclo, né? É um ciclo. Que vai acontecendo. Pessoal, nós estamos chegando no final da nossa live, tempo muito especial. Palavras assim muito abençoadas do pastor Ricardo, que é pastor, que é psicólogo, como ele se apresentou no início dessa live, né? Professor, enfim, um homem de Deus que tem nos abençoado tanto aí com as suas palavras. Ricardo, eu queria que você apresentasse aí de maneira objetiva os seus 5 livros, né? E também que você deixasse o seu contato. Quem não anotar aí o contato do Ricardo, depois pode ficar comigo aqui no Messenger, no Facebook. O Ricardo, além de pastor, ele é escritor e ele é psicólogo clínico também, né? Então, ele atende no seu consultório, né? E ele atende também virtualmente, né? Nesse tempo. Que é de longe, por exemplo, que está acompanhando essa live de outras cidades, de outros lugares, você pode ter um atendimento profissional com o Ricardo, que é psicólogo, né? De maneira virtual também. Se você aqui de Linhares quiser atendimento com ele, também tem a sua clínica. Então, Ricardo, queria que você apresentasse os seus 5 livros, falasse o título deles, né? Porque as pessoas podem também querer adquirir um desses livros aí virtualmente. É só mandar uma mensagem que o Ricardo envia para você esse livro e dá um jeito de enviar esse para você, né? E também falasse um pouquinho sobre o atendimento clínico. Certo. Então, eu sou autor do livro Curados pela Graça, né, o best-seller aqui, que trata sobre como superar essas questões emocionais todas, depressão, ansiedade, rejeição. Então, traz atividades bem bacanas também. Eu sou autor do livro Para Pais, que é o Pais Saudáveis, Filhos Saudáveis, que é um livro que fala sobre educação de filhos, né, com orientação práticas de como criar filhos. Sou autor do livro Curso de Noivos, né, que é um curso de preparação para o casamento. Todo mundo, antes de casar, se quiser ser casado uma única vez, é importante ler esse livro aqui e estudar. Sou autor do livro Casamentos Saudáveis, que é um curso que trata sobre a conjugalidade, né? O curso Material de Finanças, estou procurando aqui
deve ter caído em algum lugar aqui, mas você já falou bem. Esse que eu fiz o prefácio, hein, gente? Isso. Saudáveis. Então, gente, ó, se você não se interessar muito pelo conteúdo, compra pelo menos pelo quem escreveu o prefácio, viu? Ai, ai, ai. Esse Finanças Saudáveis é um material muito bom, cara. É um livro de educação Bom financeira à mesmo. luz da Bíblia. Assim, é um livro sobre administração pessoal, né? Finanças pessoais, mas todo baseado em texto bíblico, recheado. Então, é um material ótimo. Você que está passando aperto financeiro nessa pandemia aí, ó, você precisa ler esse livro, né? Para não cometer os mesmos erros que cometeu no passado, né? Uhum. Bem, então todos esses materiais você pode comprar na livraria Palácio do CD, que fica aqui em Linhares, a livraria evangélica que fica em frente ali à papelaria Grafite, próximo ao supermercado Casa Grande Antigo, né? Hoje é um atacadão. Pode comprar pelo nosso site também, famíliasaudáveis.com.br, se você não for da cidade de Linhares, né? E aí a gente comprando pelo site, passa cartão e tal, envia. Se você quiser adquirir com a gente, ali na igreja também, né? Tem os livros ali na Secretaria da Batista Memorial Para também, todos vender. os livros, né? Pode ir lá adquirir. Eu atendo meu consultório ali no Laguna Center, né? Na Torre B. E aí, para agendar consulta, terapia de casal, orientação para pais, né? Muitos pais evangélicos assim têm sofrido muito, às vezes com filhos nessa dificuldade da orientação sexual, né? Enfim, é um tema difícil, né? Então às vezes precisam ser orientados, saber como lidar com seus filhos, outros assuntos também. Pode passar um zap diretamente para a gente, né? A gente faz atendimento presencial lá no consultório Laguna Center ou atendimento online, como a gente está fazendo aqui, né? Via o Hangout ou a plataforma Zoom, consultas de videoconferência. Né? Nosso contato é o 27 99 872 6880. Repete aí, para quem anotar. Joia. 27, né? 99 872 6880. Vai ficar gravado aí o áudio, né? Isso aí. Também, se tiverem alguma dúvida, é só mandar uma mensagem para a gente, Isso, né? isso. Para a gente vai compartilhar. Ricardo, muito, muito obrigado, irmão. Você é uma bênção. Muito bom falar com você e compartilhar de temas tão profundos e sérios de uma maneira leve, de uma maneira objetiva, de uma maneira prática, para alcançar os corações. Né? Como eu falei, são temas relevantes que às vezes a gente lê muita coisa teórica, né? e subjetiva. Claro que a teoria é importante, mas a gente precisa também compartilhar com as pessoas de que maneira prática elas podem. Uhum. Nós deixamos 2 deveres de casa, você que entrou aí de última hora. Né? O primeiro dever de casa é você ligar para alguém, né, e você falar que você ama, ou dentro da sua casa mesmo falar. Não é só familiar, não pode ser familiar, mas pode ser um irmão em Cristo, pode ser seu pastor, o seu chefe, seu funcionário, né, seu colega, seu amigo, de perto ou de longe. Primeiro você vai ligar e falar que ama. Em segundo lugar, você vai falar com essa pessoa do valor dela, né, destacar alguma coisa positiva, né, reconhecer, valorizar essa pessoa, né, em algo de bom que ela faça. Mesmo que você tenha alguma demanda, alguma questão que você acha que essa pessoa não foi legal em alguma questão, né, alguma coisa, mas você pode valorizar. Como o Ricardo falou, toda pessoa no mundo tem pelo menos um ponto positivo. Então, bom, né? Então, a gente precisa valorizar aquilo que é bom na pessoa, né? Então, muito, muito legal. Deus abençoe você, Ricardo, todos os nossos amigos, nossos irmãos que acompanharam aí essa live. Então, quero recomendar para você os livros do pastor Ricardo. Você pode comprar no famíliasaudáveis.com.br, também lá na Secretaria da Igreja. Ou, se você está precisando de uma terapia com um ótimo profissional, você pode, né, falar com ele ou pedir o nosso e a gente passa a contato. Aí você marcar ou presencial ou também virtual. Beleza, Ricardo? Opa, amigão, obrigado aí por essa oportunidade que você nos deu aí. Parabéns pela ótima condução que você fez, né? Fiz várias lives aí. Essa foi uma das melhores que eu fiz aí sobre a sua condução. Parabéns. A gente está aprendendo também, né, irmão, a esse momento que nós estamos vivendo, não que não é fácil para ninguém, né? Então, todos nós estamos aprendendo de alguma maneira interagir aí, né? Então, a gente tem que realmente aproveitar as ferramentas que nós temos, né, e alcançar Verdade. pessoas e abençoar as pessoas.
essas ferramentas. Deus abençoe vocês, todo mundo está entrando aí, muita gente, ó, Ana Rita, Heloísa, Noemi, ei, irmã Noemi, tudo bem, querida? Fereguete, que está sempre com a gente aqui, acompanhando as nossas lives, a Dalva, lá de Vitória, Marquinhos, Jaguaré, a Celia, minhas irmãs lá de São Gabriel, Ângela, ei, Anjinha, tudo bem, querida? Deus abençoe, Dinária, ixi, tem muita gente aqui, Lúcia, não dá para falar todo mundo não, porque é muita gente que está acompanhando aí essa live. Ótimo domingo para vocês. Hoje às 19 horas, a gente espera todos vocês ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube e também pela TV Sim. Nós temos um tempo tão especial hoje à noite de celebração, tem uma mensagem de Deus para o coração de vocês. Então não fique de fora não. Hoje às 19 horas nós vamos estar juntos celebrando, engrandecendo o nome do nosso Senhor, do nosso amado Jesus Cristo. Deus abençoe, ótimo dia a todos nós. Amém. Até a próxima. Até mais. Até daqui a pouco. Tchau.